Bom dia! Bom dia para nossa live de quinta-feira. Bom dia, cadê meu pessoal? Bom dia! Ô, gente, bom dia! Bom dia, Bel! Muito bem! Começamos nosso dia juntos, né? Nossa live de toda semana, nossa live de quinta-feira. Hoje a gente tem um assunto muito legal para trabalhar, muito legal. Bom dia, Neuzinha, Cami. Hoje vai ser muito legal. A gente vem, né, gente, numa crescente. Bom dia! A gente vem numa crescente, Neuzinha, meu amor, de Cami, bom dia. A gente vem numa crescente de trabalhar, gente, a nossa mentalidade, né? E é muito fácil, né? A gente ouvir falar sobre isso, é muito fácil a gente receber informações sobre isso. Ai, mentalidade é importante, tem que mudar a mentalidade. Mas e como fazer isso na prática? O que isso significa na prática? Porque é muito fácil a gente escutar sobre, mas e como fazer isso no nosso dia a dia? Como na prática a gente consegue mudar esse posicionamento, essa mentalidade, ou seja, algo que faça com que a gente consiga reconstruir algo que foi construído há tanto tempo. Bom dia, Deni! A gente vem, quando a gente fala de mentalidade, como a gente vem falando, né, em todas essas lives, todos esses meses e semanas de live, sobre termos uma mentalidade forte, sobre termos uma mentalidade que seja coesa dentro da prosperidade. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Como sempre, né? O Instagram provavelmente não entregou a live para vocês, porque eu tava desde as 7 tentando entrar e ele tava rodando e não conseguia entrar. Se vocês lembrarem de alguém que tá sempre aqui com a gente ou que gostaria, pega o aviãozinho e manda a live para as pessoas, por favor, porque ele não deve ter avisado, porque ela demorou para rodar, para começar, tá? Então só me façam esse favor, te encaminhar para algumas pessoas que vocês sabem que gostariam ou que estão sempre aqui com a gente, porque o assunto de hoje vai ser bem legal. Bom dia, Pati! Então, voltando ao que a gente está falando em relação à mentalidade, né? Acontece muito de a gente precisar entender como executar isso no dia a dia, como na prática eu posso mudar o meu padrão mental, como na prática eu posso mudar as minhas ações. E existem alguns fatores que são imprescindíveis para a gente entender isso, né? Bom dia, Uli! E hoje eu quero trazer para vocês sobre uma pergunta que eu tive ontem nas caixinhas que eu abri e que eu achei sensacional. Porque aquela pergunta, quando ela veio, eu falei, isso faz diferença para nossa prosperidade. Isso faz diferença para quando a gente entende em que lugar a gente está e para que lugar a gente quer ir. E a pergunta era, não sei se vocês acompanharam nos stories, mas a pergunta era assim: como diferenciar desejo de sonho? E fez muito sentido para mim essa pergunta. Faz muito sentido, porque quantas vezes nós temos desejos de algumas coisas, mas necessariamente elas não são sonhos pra gente. Quantas vezes a gente tem sonhos e a gente não dá importância do que são esses sonhos, porque a gente confunde às vezes com desejos e com vontades. Olha que significa, olha os nuances que tem dentro disso. O problema é que se a gente não tem clareza o que é desejo, o que é sonho, a gente não realiza aquilo que precisa ser realizado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque em cima disso muda o jogo e muda o nosso olhar perante
todo o processo de prosperidade. E a gente tem que ter clareza disso. Gente, só um pouquinho. É uma pintura de Deus isso aqui. Olha, tava aqui falando com vocês e olhando, eu falei, caramba. Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos desejos, muitas vezes nós temos sonhos, muitas vezes nós temos vontades e a gente não sabe discernir entre um e outro. E é isso que faz a gente, às vezes, gastar energia com aquilo que não precisa, fazer um monte de coisa que às vezes não precisa ser feita, e em contrapartida, deixar de fazer coisas que precisam ser feitas, porque a gente se confunde entre o que eu quero e o que eu sonho para minha vida. E isso é extremamente importante. Bom dia, Edna! Então, eu quero que vocês pensem comigo aqui, tá? Quando a gente tem Carol, bom dia! Quando a gente tem algo, né, sensacional que a gente quer para nossa vida, a gente tem algo imprescindível que a gente quer para nossa vida, isso é algo que me acompanha, isso é algo que eu quero, isso é algo que eu sonho, isso é algo que tá comigo de manhã, de tarde, de noite, isso é algo que quando eu tô bem eu penso, quando eu tô mal eu penso. O sonho, gente, ele é algo que ele não abre mão de estar conosco. Não importa se tu tá bem, se tu tá mal, são dias bons, são dias ruins. O sonho, ele tá sempre latente na tua cabeça. O sonho é aquele que vem na tua cabeça de manhã, que vem de tarde, que vem de noite. O sonho é aquilo que te incomoda. O sonho é aquilo que tu fica pensando e tu fica muito incomodado de ainda não ter conseguido ou de não estar fazendo nada para conseguir. Isso é sonho. Vontades e desejos, na grande maioria das vezes, elas vêm ou por impulso ou elas vêm norteadas de falta de compromisso, que é o querer. Eu quero, vou dar um exemplo aleatório, mas para que vocês entendam. Eu quero morar na praia. Isso é um querer. O que isso significa no meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina? Uma vontade, um desejo. Eu quero. É uma coisa que eu quero. Talvez eu não me comprometa o suficiente para aquilo. Talvez daqui a um ano eu já não queira mais. Talvez aquilo seja um momento passageiro. Isso é um desejo. Isso é uma vontade. Não, eu quero. Eu tô planejando, eu já tô organizada para que daqui 5, 10 anos, conforme o meu trabalho me permitir, conforme o meu marido ou a minha esposa aceitar, eu tô organizada para que eu vou fazer tudo o que precisa ser feito para que isso aconteça, para que eu vá morar na praia. Isso é sonho. E muitas vezes a gente perde energia executando sensações, vivências, repetições, ações que estão vinculadas a desejo. E aí a gente tem picos, né? Eu quero, eu tento, não deu, eu desisto. Não era para mim, eu nem queria tanto. De novo, tem um outro desejo, uma outra vontade. Tenta. Não deu certo de primeira. Não é pra mim, não é muito bem, não é o que eu quero. Aí eu desisto. E quando tu está focada só no que tu quer e aquilo não é um sonho pra ti, não é uma vontade muito, muito intensa, tu acaba se perdendo porque tu fica sempre repetindo um padrão de eu tento, não chego onde eu quero, eu desisto. Daqui a um tempo eu vou ter outro querer, ou o mesmo querer, só que com responsabilidade e intensidade. Eu tento, de novo não dá certo, não chegou ao resultado que eu gostaria, eu desisto. Quer ver um exemplo? Vou trazer um exemplo para o emagrecimento, uma coisa aleatória. Muitas pessoas desejam emagrecer. Muitas pessoas que querem, né? Sabem o que precisa ser feito. Muitas pessoas querem, gostariam, têm o desejo. Vão lá, começa uma reeducação alimentar, começa o acompanhamento com alguma nutricionista,
fica difícil, não fica leve, nananana. O que acontece? Para. Fica um tempo, volta para a rotina normal, daqui um tempo, pô, quero de novo. E fica tentando. Agora, tem pessoas que é o sonho delas. Elas são tão focadas naquilo que elas passam manhã, tarde e noite pensando como elas podem fazer aquilo. E elas vão lá em algum momento, elas executam e elas têm resultado. Isso serve para tudo, gente. Serve para relacionamento. Eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um relacionamento legal, eu quero... Aí o que eu faço? Começo a me trabalhar, começo a frequentar lugares onde tem pessoas que têm o perfil que eu gostaria, começo a ir para um grupo de esporte, tô criando aqui suposições. Aí isso me cansa, aí eu paro. Aí eu não quero mais. Aí o que eu faço daqui a um tempo? Não, mas é que eu queria. Aí eu vou lá e volto para aquilo. Então a gente precisa entender que existem coisas na vida da gente que a gente vai querer e tem coisas na vida da gente que a gente vai sonhar. Então a diferença entre o desejo e o sonho está em uma única palavra. Bom dia, Douglas. Eu vi que ajuda o bom dia aqui também. O sonho, o desejo, o querer, a vontade não tem a mesma intensidade na vida da gente. E isso tem uma resposta direta e muito intensa na nossa prosperidade. Pati, ação. Parabéns. O que difere desejo de sonho é ação. Por quê? Que vem lapidado pelo que a Carol falou, constância e execução. Por quê? Porque o querer, ele vai te dar respostas momentâneas. O querer vai te ajudar a fazer o que precisa ser feito naquela hora. Porque quando tu quer, tu tem motivação. Quando tu quer, tu tem vontade. Quando tu quer, tu está no flow do processo. Eu vou fazer porque é pra mim, vou vencer este mundo. Aí eu vou lá e eu dou de frente com uma porrada, eu dou de frente com outra, eu dou murro em ponta de faca, não dá certo. E o que eu faço? Eu recuo. Só que em vez de recuar, recalcular a rota e continuar, eu recuo e eu entro no limbo da proteção. Falei isso ontem numa aula que eu dei. Eu entro no limbo da proteção, que é o quê? Não é pra mim. Eu não preciso disso. Eu acho que eu não preciso de fazer o que tem que ser feito. Não é pra tanto. Eu vou ficar onde eu tô. Eu acho que esse movimento, eu não sei fazer as coisas. Isso aqui não é pra mim, isso aqui é muito difícil, eu tô exausta, eu tô cansada. E aí, fisicamente, quem é terapeuta forte vai entender o que eu tô falando. Fisicamente começam as dores de cabeça, os bruxismos, cervicalgia, insônia ou excesso de sono. Tudo isso faz com que a gente saia do processo de execução, vontades e desejos. Saia do processo de execução. Por quê? Porque quando o meu corpo grita para me tirar de lá, quando o meu corpo grita para mim sair do que eu tô fazendo, eu tenho dois caminhos. Sair, o que é natural, fisiológico e de sobrevivência, e o ficar, que é resiliência, dificuldade, enfrentamento de dor. Às vezes a gente pensa, mas Mel, eu não sou uma pessoa acomodada, eu não desisto fácil. Não é sobre desistir fácil, tá, gente? É sobre, é sobre processo de proteção, é sobre o corpo dizer não continua que tá insuportável, quando na verdade não é que tá insuportável, é porque a gente espera que o outro nos ajude, nos execute, resolva, dê certo. A gente espera que as coisas a gente tente 1, 2, 3 vezes e elas já executem. E não é sobre isso. O que a Paty botou aqui? Quando muda dentro, tudo chega e a ação e a execução acontece.
Tô amando o teu ambiente. Pati, meus mentorados sabem que tem o meu coração, né? O meu amor aqui. O Li botou que mesmo quando dá vontade de desistir, temos que continuar. Fazer de novo até dar certo, gente. Se tem uma pessoa que pra mim é sinônimo de resiliência, o Li, tu é uma. Eu admiro demais, porque a Uli é assim, não deu mel certo, o que a gente pode mudar e vamos de novo, até que as coisas começam a funcionar. Isso é incrível. Carolzinha, isso te pega muito e vou te dizer uma coisa para todo mundo, tá? Sensacional isso, porque quando tu te dá conta que pega, gente, eu tinha um professor que dizia assim, né, muitos anos atrás, quando a gente entra em contato com o processo de cura, entre o processo de consciência. Então, se tu entendeu que o que está acontecendo é um processo que está te tirando da execução, do sonho, tu já está num processo de cura, porque tu está entendendo o que está acontecendo. Agora, quando a gente entra num automático e faz, sem saber o que está fazendo, isso acaba trazendo pra gente uma sensação de não cura, de não ressignificação, porque a gente está num flow de não entender tudo o que está acontecendo e simplesmente vai fazendo a toque de caixa que está acontecendo, né? Douglas, chegou, gostei dessa, chegou já levando uma chineladinha de amor aí, né? A Dani, eu adoro nossa galera aqui, sempre aprendendo e reaprendendo com a Mel. Gente, é lindo de ver. E isso é uma coisa... A Nai, chineladas de amor. Isso é uma coisa muito legal e eu vou ter que trazer para vocês, vou ter que dar um parabéns aqui para os mentorados, para os alunos que estão aqui do Forfil, para os mentorados do MTP. Isso mostra, gente, uma diferença, né? Uma reorganização mental, um crescimento de mentalidade. Sabe por quê? E assim serve até de exemplo para as outras pessoas que estão escutando a gente. O que acontece? Vocês têm acesso a todo o material, vocês têm acesso ao grupo, vocês têm acesso a mim o tempo inteiro. Vocês já estão cansados de escutar eu falar sempre a mesma coisa, porque é por repetição que a gente muda o nosso padrão mental. E vocês estão aqui todas as lives de terças e quintas. Vocês entendem que a mentalidade, quando muda, faz com que a gente queira se alimentar cada vez mais dela? Isso muda completamente o jogo. E isso eu quero que vocês coloquem isso no muralzinho de conquistas de vocês, porque a gente adora, né? O ser humano adora não validar os seus processos. Não é? Adora não validar os processos. Quando a gente valida os nossos processos, a gente vê o quanto cresceu. E o fato de vocês estarem consumindo conteúdo de mentalidade o tempo inteiro, isso mostra que vocês já mudaram o processo mental. E quando tu muda o processo mental, quando tu já não é mais a mesma pessoa, quando o teu pensamento já não é mais o mesmo, quando as tuas ações não são mais as mesmas, tu precisa te alimentar e tu precisa encher o teu tanque daquilo. Quando tu foge, quando tu acha que aquilo não é importante, quando tu acha que aquilo não muda, não faz sentido pra ti, é por quê? Porque tu ainda está em outro padrão mental. E tá tudo bem, são níveis de consciência. Então, tem que dar parabéns pra essa galera que tá aqui toda terça e quinta comigo. A Lariei tá atrás de vixe, viu, Neuzinha? Nunca cansa, cada vez um novo aprendizado. Olhem a diferença de padrão mental. Olhem a diferença. Padrão de escassez e padrão de abundância. Escutem aqui comigo. Nós temos dois padrões mentais que vêm muito de encontro com sonhos e desejos que a gente vai continuar falando. Existem dois padrões mentais que são padrões de escassez, padrões de abundância. O padrão mental de escassez, gente, ele é um padrão mental protetivo. O que ele faz? Ele pensa assim, não, isso que eu tô trazendo, gente, é fisiologia, tá? Pensem aqui comigo. Eu não vou me focar tanto nisso que eu já escutei em algum momento para não gastar energia vital. Eu não vou gastar minha energia com algo que eu já ouvi em algum momento. Então, o padrão de escassez faz o quê? Ao invés de crescer e romper, ele se mantém em segurança, se mantém num lugar menor,
Porque ali, de certa forma, ele sabe que existe segurança de viver. Ponto. Então, é aquele pensamento que diz assim: eu já sei sobre isso, eu não preciso escutar mais. Eu já sei sobre isso, eu não preciso estar ali. Eu já aprendi, eu posso sair desse ambiente. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender, eu posso seguir sozinho. O padrão de escassez, eu falei isso ontem, até inclusive num post que eu fiz ontem, sobre o que eu vivi quando eu entrei na minha primeira mentoria, lá 3 anos atrás. Eu pensei assim, naquele momento: eu preciso aprender tudo que eu tenho para aprender, porque eu tenho só 1 ano aqui dentro. Esse era meu pensamento. Hoje, eu estou 3 anos já ainda, né, dentro da mentoria, porque cada ano eu renovo e me mantenho. O que isso mostra? O meu padrão mental mudou. Porque a maior arrogância do ser humano é achar que já aprendeu tudo. E quando eu tenho um momento onde eu entendo que não, que eu preciso estar em ambientes, eu preciso estar em mesas, eu preciso estar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, o mesmo objetivo que eu, o mesmo buscar que eu, isso mostra que não é sobre as pessoas, é sobre mim. O meu padrão mental mudou. Então, a Melina que fala com vocês hoje é diferente da Melina de 3, 4 anos atrás, que começou achando que era: eu vou aprender isso aqui e tá tudo bem. O padrão mental de escassez, ele é um padrão que mantém a gente por muito tempo preso naquilo, que é o padrão mental de: isso não é pra mim, eu não sou bom o suficiente, tá dando tudo certo, mas uma hora vai dar errado. Vão descobrir que eu sou uma farsa. Quem é que já não pensou que não é bom o suficiente? Esse é um padrão mental de escassez. O padrão mental de abundância pensa como: vou consumir porque vai me ajudar. Que é aquilo que até o Wendel, né, que é meu mentor, traz muito e a gente fala muito, que é aquela frase que ele diz: uma sacada paga. O que isso significa? Uma sacada que tu tirou da aula, tá paga aquela aula. Por quê? Porque uma sacada que vai mudar uma ação que tu fizer, um processo mental, um processo de ajuste. Então, estar em ambientes consumindo aquilo que faz sentido pra ti. Eu não tô falando que tem que consumir o que eu falo, gente, não é sobre isso. É o que faz sentido pra ti. É estar em ambientes que faz sentido pra ti. Isso te tira de um padrão mental de escassez, que é um padrão mental gente, vamos lá. Natural. Tem muita gente que, padrão de escassez, e fala com menosprezo sobre isso. Gente, padrão de escassez, não vamos menosprezar isso. Padrão de escassez é algo que todos nós trazemos dos nossos antepassados. É um padrão que a gente traz das nossas vivências, principalmente pensando que os nossos antepassados passaram por isso. Nós somos de um país que teve a escravidão como algo muito forte. Como que não vai ser escasso o nosso pensamento, o nosso sistema, a nossa repetição de padrão? Cabe a nós mudar esse padrão e não ficar reclamando, culpando, julgando. Porque fulano tem pensamento de escassez. Pois é, amor da minha vida, alecrim dourado, tu também tem. Ninguém é o alecrim dourado que nasce já com pensamento de abundância, ó. Ai, que lindo. Não. É uma luta diária, gente. É uma luta diária. Isso muda padrão mental. Constância muda padrão mental. Então, não se culpem quando vocês verem algo que vocês erraram no meio do caminho. Bem-vindo, porque é assim que funciona. E o que tira a gente do padrão de escassez, do padrão do medo, da insegurança? Repetição, repetição, repetição. Quem tá comigo desde as primeiras lives, a gente fez aquela série de 21 dias de lives lá atrás sobre virtudes, ano passado, fim do ano passado, e esse ano a gente vem com lives toda terça e quinta, 7 da manhã. Por quê? Porque é o meu servir para vocês, alimentar o pensamento de vocês em relação à abundância, prosperidade. E a gente escuta ainda a gente dizendo que eu não tenho condições de tal coisa e é por isso que eu me mantenho na escassez.
Tem muito conteúdo gratuito para mudar a mentalidade. E isso faz com que mude o padrão mental. E esse padrão mental é o que vai mudar o nosso processo. Olha o que a Aninha botou. As aulas nunca cansam. Eu aprendo sempre com a Mel e com vocês. Oh, meus amores. Isso ajuda muito a minha confiança. Saber lidar com o medo de ir para frente. Olha só que importante isso. A Cami, toda vez que estou aqui contigo, cai algumas fichas. É incrível, né, gente? E é isso que a Cami trouxe. Ó, não tem como ficar longe. Para chegar nos meus sonhos, preciso estar em constante aprendizado. A frase do dia. Por quê? Porque olha só, por mais que vocês já tenham cansado de me escutar falar isso, por mais que vocês tenham escutado falar isso 1000 vezes, cada momento da tua vida, o teu padrão neural é outro. E aí tem coisas que já aconteceu aqui com alguém, de vocês escutarem falar 1000 vezes a mesma coisa e um dia, do nada, tu interpreta aquilo de uma forma diferente. Por quê? Porque tu está em constante reprogramação neural. Lembra que eu expliquei um dia nas lives sobre novos caminhos neurais? Toda vez que tu repete o consumo de conteúdo, mesmo que seja, vamos lá, o mesmo conteúdo, tu tá fortalecendo novos padrões neurais, novos caminhos neurais. Conforme esses caminhos vão acontecendo, algumas fichas, como diz a Cami, diferentes vão caindo com o mesmo conteúdo. Então, o que acontece? É o padrão de repetição. Quando a gente é pequeno, como é que a gente aprende a andar como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Repetindo, não é? Como é que a gente aprende a dirigir? Repetindo. Ações, mudança de processos, de ações, só acontece. Não tá ligando, peraí. Aí. Só acontecem com repetição de padrão. Por isso que tu vai estar no evento presencial, né, Neuzinha? Vai ser lindo, gente. Esse sim vai ser uma quebra de padrão, ó. Mara. Olha o que a Sil colocou. E como esse ambiente nos mantém forte nos momentos de fraqueza. Altos e baixos fazem parte, mas ter quem nos ajude nos momentos de baixa não tem preço. É isso, gente. É estar onde pessoas buscam o mesmo padrão neural, que é o quê? Mentalidade. A famosa mentalidade próspera. Beleza, o que é isso na prática, né? O que é uma mentalidade próspera na prática? Consumo daquilo que fortalece, ambiente que te fortalece, te tirar da zona de conforto. Por quê? Porque a gente vai tendenciar o tempo inteiro a ficar na zona de conforto. O tempo inteiro vai tendenciar. Porque a tendência que a gente tem é proteger a gente dos nossos próprios pensamentos. E como a Anabel colocou aqui, nós somos espelhos e a gente sempre vai espelhar no outro aquilo que é nosso, né? A Uli colocou aqui que também vai estar na imersão. Olha, pois estar com pessoas que querem crescer e melhorar mais, temos muito que aprender na vida. É lindo, gente. E a imersão presencial, ela traz isso, né? Ela traz essa informação que é, estou com os meus. Sabe o pertencimento? Estou junto com os meus. Nós vamos estar, gente, até hoje deu 111 pessoas. São 111 pessoas que têm a mesma busca, o mesmo padrão mental, buscando conhecimento, buscando estrutura. Não tem como não crescer num ambiente desse, entendeu? Não tem como não crescer, porque até a hora que tu tá no coffee, pegando um café e que tu conversa 2 minutos com uma pessoa aleatória que tá ali, tu tá em crescimento, porque a pessoa tá buscando a mesma coisa que tu. É esse tipo de ambiente. Não é aquele ambiente onde tu tá com alguém e tu fala assim, ó, meu sonho é morar, vou viajar aqui, meu sonho é morar na praia, meu sonho é comprar tal carro, meu sonho é ter tantos filhos, meu sonho é ter um relacionamento maravilhoso, o meu sonho é ter... E a pessoa fica te olhando com aquela cara. O que tu tá falando? Quem é tu pra ter isso? Entendeu? Ah, mas morar na praia, pra quê? Ah, mas ter um relacionamento, por que o teu tá tão bom? Ai, olha ali, ó, o sonho dela é material, é um carro.
Como se isso menosprezasse o tempo inteiro o sonho que tu tem. Não importa, não, grava isso aqui, não importa qual é o teu sonho. A gente vem com uma cultura de que sonhar algo material muito significativo é feio. Oi, eu sonho o que eu quiser. Sonhos não são julgáveis. Se tu quiser morrer trabalhando para ter um carro, o sonho é teu, cara. Não tem ninguém que vai dizer que isso é errado. Se tu tem uma vida inteira te trabalhando para ter um relacionamento legal, o sonho é teu, ninguém vai ter que dizer que isso é errado. O problema é que a gente coloca o julgamento dos nossos sonhos na mão do outro. A gente tem vergonha de falar o nosso sonho, porque o que os outros vão pensar? Os outros não têm que pensar nada, o sonho é teu. Eu escutei muitas vezes alguém me dizer a seguinte frase: tá, mas foi morar na praia por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. Essa é a resposta de sonho. Resposta de um sonho que vocês têm e alguém questionar é única. Não existe explicação. A resposta é porque eu quero, ponto. Isso é mentalidade de prosperidade. A mentalidade de escassez vai fazer o quê? Tentar se justificar do sonho. Tentar se explicar do sonho. Tentar minimizar esse sonho, entendeu? Vou viajar aqui. O meu sonho é ter uma Porsche, sei lá. Não é, tá, gente? É um exemplo. E alguém vai dizer, nossa, porque qualquer carro te leva onde tu quiser. Pra que isso? A resposta é o quê? Porque eu quero. Isso é um padrão mental de abundância. O que o padrão de escassez fala? Mas é que sabe o que é? Eu aprendi a gostar de carro com meu pai, e aí seria um sonho. Começou a se explicar, tá no padrão mental de escassez. Não importa se é porque tem uma história afetiva envolvida, não importa se é porque tu quer, não importa se é porque é o teu sonho andar com aquele carro maravilhoso. Sonhos, a resposta para os sonhos é porque eu quero, ponto, acabou. Essa é a resposta. Aninha tá aqui pela primeira vez, que coisa boa, bem-vinda, fica aqui com a gente. Ambiência importa, isso aí. Dani, o evento presencial, a Paty já ajudou a gente aqui a responder. Nós temos 3 eventos presenciais, gente, esse ano, sabe? A Imersão Prosperar, que vai ser Caxias do Sul, semana que vem, 29 e 30 de março, em Caxias do Sul, presencial. 7 de junho, em Portugal. E novembro, em Floripa. A gente não tem as datas de Floripa ainda, porque a gente tá esperando respostas de algo que eu ainda não posso contar pra gente. Quem já foi no evento presencial sabe que cada evento presencial tem muitas, muitas, muitas surpresas. E esse vai ser maravilhoso. A Anabel botou, eu acho que depois tem que lançar na plataforma da mentoria para nos vermos em momentos mais emotivos. Eu gosto, hein? Estarmos num ambiente seguro faz com que as nossas dores sejam curadas dia após dia. Sabemos onde recorrer e estar aqui com você foi minha melhor escolha. Naya, meu amor. Anabel, porque morar na praia é maravilhoso, ponto. Boa, é isso. Sil, só verdades, que coisa boa, gente. Fico feliz que faça sentido para vocês, porque esse é o objetivo. Nós construímos uma mentalidade blindada. Só que a mentalidade blindada, ela se constrói em cima de consumo de conteúdo, consumo de verdades que tirem a gente do padrão de escassez. Porque senão a gente vai estar no padrão de quê? Se justificar. Porque isso? Porque eu quero isso. Porque eu quero aquilo. Não interessa. Não interessa porque que o sonho é teu. O sonho é teu e acabou. Sonhos não são julgáveis. A resposta é porque eu quero. E acabou. Porque é sobre isso.
né? Eu costumo brincar, como diz a Silvana Rio, né? Os alecrins dourados que adoram colocar pitaco na vida do outro e que não conseguem nem trabalhar a sua própria mentalidade. Ai, mas esse sonho, mas que bobagem, mas que horror, mas que não sei o que. O sonho é teu, o sonho de ter um relacionamento lindo, o sonho de ter uma saúde maravilhosa, o sonho de ter o corpo que tu quer, o sonho de morar onde tu quiser. Não importa. Ou seja, padrão mental de escassez se justifica, padrão mental de abundância vai e faz. Essa é a diferença. Só que aí entra o que a gente começou a falar na live. Sonhos ou desejos? É sonho ou é desejo? Se for desejo, a gente vai querer, a gente vai tentar, a gente vai cair, primeira, segunda tentativa que aquilo não fortalecer, a gente recua, desiste, porque aquilo não é pra mim, porque eu acho que eu fui na onda e achei que era e não era, porque aquilo é muito difícil, porque aquilo é muito pesado, porque eu não vou dar conta, porque eu não tenho tempo, blá, 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 blá. Eu fujo. Ou seja, a diferença entre querer, desejar e sonhar, como disse a Paty aqui pra gente, é a ação. Quando eu sonho que aquilo segue... Eu vou usar a Paty de exemplo, já que ela falou em ação, eu vou usar a Paty de exemplo. Paty, me dá licença que eu vou trazer só um ponto, uma coisa aqui que eu acho que vai fazer sentido para as pessoas na prática entenderem. A Paty é fisioterapeuta de formação há mais de 20 anos, né? E ao mesmo tempo a família dela tem um negócio que é um negócio que vem de família e que traz uma memória afetiva muito grande e que é algo grande que ela precisa estar ali junto. E são duas coisas que ela ama muito, tá? Ela se viu, quando ela perdeu o pai dela, ela se viu assumindo, tendo que assumir esse lugar, que é um lugar que ela ama, que é um lugar que ela gosta muito, que é um lugar de servir dela. Só que a fisioterapia, a físio nunca saiu do coração dela. Sempre esteve junto, sempre esteve concomitante. E muita gente, Paty, me corrigi se eu estiver errada. E ela escutou também de muita gente. Por que ficar ainda com a físio? Por que não ficar só na empresa? Por que não tocar só a empresa? E aí um dia eu lembro que a gente comentou e ela falou, Mel, eu amo as duas coisas. E a resposta é, se tu ama as duas coisas, é nas duas coisas que tu vai ficar. Ponto. Ponto. E é o que ela faz hoje e faz com maestria as duas coisas. Por quê? Porque ela entendeu que ela não precisa escolher. E esse é um grande erro da gente. A gente entra no flow do ou. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Ou eu vou ser uma boa mãe, ou eu vou ser boa profissional. Ou eu vou ser uma boa esposa, ou eu vou ser uma profissional que faz muito dinheiro. Ou eu vou ser referência, ou eu vou ser... A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Tu pode ser uma boa mãe ou um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, um profissional que se destaca, tu pode fazer dinheiro, isso não invalida os processos. O problema é que a gente vem de uma ação, a gente vem de uma mentalidade, a gente vem de uma situação de vida, todo o nosso sistema, que a gente tem que escolher, que não dá para ser bom em tudo. E galera, eu tô aqui para dizer uma coisa para vocês, dá para ser bom em tudo sim. O que não dá é para ser bom em tudo o tempo todo. E eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso. Que o que acaba acontecendo? Aninha, estou ansiosa e feliz com o evento de Portugal. E eu, então, estou muito feliz por conhecer vocês presencial. Você mudou minha vida, eu sou uma pessoa muito melhor. Ô, sua linda. Isso, eu conheci essas minhas alunas de Portugal ao vivo, eu amo. Vai ser lindo, né? Tudo é, como diz a Anabel, tudo é possível desde que haja método, constância e ação. Gente, olha só. O que acontece, tá? Essa sensação de... Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso pra minha vida e eu quero trazer pra vocês, que é: cada escolha é uma renúncia, tá? Eu vou explicar. O
Quem me acompanha aqui, quem tá me acompanhando nos últimos meses, eu sei que essa semana chegou muita gente nova, mas quem tá me acompanhando há um tempo, sabe que eu tô vindo de um pós-cirúrgico, né? Sabe que eu precisei ficar parada por 3 semanas. Isso, tá? Fez com que essa escolha, a escolha de fazer este procedimento, a escolha de tomar essa decisão, cada escolha, uma renúncia, fez eu ter que renunciar a algumas coisas. Fez com que eu tive que renunciar a 3 semanas sem fazer live com vocês. Tive que renunciar de ficar com o João, porque ele voltou aqui pra Floripa, eu fiquei na casa da minha mãe porque eu precisava de cuidado. Eu tive que renunciar de fazer projetos que estavam organizados e a gente teve que colocar um pouquinho mais pra frente. Então, cada escolha nossa renuncia a algumas coisas. Por exemplo, eu estar aqui dando e tudo é o tempo inteiro na vida, eu estar aqui dando uma live, fazendo uma live com vocês, se o João acordar, eu vou estar renunciando a fazer uma mamada e estar com ele e dar mamar pra ele nesse momento. Cada escolha, uma renúncia. Isso significa que eu preciso escolher e bater o martelo nisso o tempo inteiro? Não. Eu não preciso escolher em ser uma excelente profissional e ficar aqui fazendo live e deixar de ser uma excelente mãe para ele. Hoje eu estou na live. Amanhã quem dá uma mamá de manhã e fica com ele deitadinho até ele tomar mamá sou eu. Sábado sou eu, domingo sou eu, segunda sou eu, terça-feira que eu venho pra live é o Fabrício, meu marido. O que eu quero trazer para vocês é: momentos não definem quem vocês são. Momentos não definem as escolhas. Então, para mim ser ontem eu dei uma aula das 6 às 8 da noite. O Fabrício chegou com o João, ele estava irritado, tentou dar banho, não quis. Foi minha escolha estar na aula e não estar com ele naquele momento. Quando eu terminei a aula, eu fiz o quê? Fui lá, esquentei a janta, dei a janta. Então, o que eu quero que vocês tenham clareza é: tu não precisa escolher entre ser uma boa profissional ou uma boa mãe, ou ser uma mulher que faz dinheiro, se destaca, que prospera, ou uma boa filha, ou uma boa esposa, ou... Não. Assim, gente, falo isso para homens e mulheres, tá? O que significa a gente tem que parar de ter que escolher o que a gente quer. Quando a gente tem um sonho, e se vocês perguntarem qual é o meu sonho hoje, óbvio que eu tenho vários sonhos que são palpáveis, né? Ainda, e eu vou realizar todos. Isto é óbvio, não tenho dúvida nenhuma, mas o meu maior sonho é o quê? É ser tudo o que eu quiser ser. Ponto. Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa profissional, ser uma boa mentora para vocês, ser uma boa amiga, ser uma boa filha. O meu objetivo, não pode ser bom em tudo. Por que não? Claro que pode. Quem disse que não pode? Padrão de escassez que a gente traz de todo o nosso sistema. Que vem de encontro com o que a gente estava falando. Nós vemos todo esse processo que a gente traz de família, de vivências, de sistema, tudo isso que a gente traz, é natural que a gente tenha um padrão de escassez, gente. Isso era a sobrevivência deles. Só que a gente não precisa mais vibrar nele, a gente não precisa mais assumir ele pra gente. Então, hoje, na live, é exatamente isso que a gente tá trabalhando, né? O que é? Ó, a Anabel colocou: acho que vai ser choradeira pra todo lado quando chegarem a Portugal. Então, eu já sou chorona. Quem tava no evento presencial em outubro sabe, né? Eu choro junto. E aí, né, aquilo que dizem assim, gente: olha, pra ter autoridade, não pode se envolver com aluno, com mentorado, não pode... Pra mim, isso aí não cola. Eu já tô sempre junto, chorando junto, tamo junto, gente, porque é isso que faz sentido pra mim, né? Rubi, não estava aparecendo sua live pra mim, viu? Eu falei, hoje o Instagram tava difícil até pra abrir a live. De repente, gente, quem gosta das lives,
quando terminar a live, vai lá no meu nome e... ai, meu Deus, me fugiu o nome, gente. Coloca lá no sininho, me fugiu, para que receba sempre os conteúdos e lives, porque aí tu não vai perder, tá? A Bel disse que não acha necessário ver como renúncia, podemos ver como um ajuste. É a diferença entre prazer momentâneo e prazer a longo prazo. Eu gosto de ver como renúncia em que sentido? Para trazer impacto na minha decisão. Por exemplo, assim, obrigado, Cami, notificações, eu tava com o sininho na cabeça. É o quê? A sensação de... eu vou renunciar neste momento, porque quando eu renuncio nesse momento, eu construo ali na frente algo mais sólido. Então, isso para mim é muito significativo, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa sensação que a gente precisa ter entre desejo e sonho. A gente precisa ter essa clareza, gente. Porque desejo vai fazer vocês quererem muitas coisas o tempo inteiro. O sonho é o que vai fazer vocês executarem. A diferença da ação. Quando tu tem um sonho, tu se torna resiliente. Vai dar errado, tu vai tentar de novo. Vai dar errado, tu vai tentar de novo. Quer ver um exemplo muito, muito, muito prático? Muito prático. Eu vou trazer a minha experiência, mas usem para a vida de vocês. Durante 13, 14 anos, eu lutei contra a infertilidade. E eu tentei por muitos anos todos os processos de tratamento possíveis e imagináveis. O que isso era para mim? Ter um filho era um sonho, porque eu tentei de tudo. Eu fiz o tempo inteiro o que tinha que ser feito. Mesmo em frente a tantos nãos, a tantas recusas, a tantas negativas, a tantas... Entenderam? O que acontece? A infertilidade, ela ensina pra gente literalmente o que o não é não. O não é não. A infertilidade, ela ensina pra gente que a gente não tem controle. Que não é não. O negativo, ele é negativo. Tu fazendo fertilização, tu fazendo tratamento, tu fazendo... Se não for pra ser, tu pode tentar de tudo que... aquilo, só que a gente precisa tentar de tudo, e eu tentei de tudo. Então, o que acontece? Durante todo esse processo, eu entendi e eu aprendi que não controlo nada. E isso tanto era um sonho que eu realizei através da adoção, mas o meu sonho era qual? O meu sonho era ser mãe, e hoje eu sou mãe. Mas o que eu quero dizer para vocês? Se fosse só um desejo, talvez eu não tivesse seguido tantos anos tentando. E eu não tô dizendo que, gente, que é melhor, pior, certo ou errado. É o meu exemplo. Só que se fosse um desejo ou só uma vontade, talvez eu não tivesse feito tudo que eu fiz. E ter sofrido tudo que eu sofri. E ter enfrentado tudo que eu enfrentei. E aí a vida vem e te presenteia com algo que tu nunca imaginava. Porque eu imaginava que a adoção ia ser linda, mas eu nunca imaginei que ia ser o João, a criança mais perfeita que podia ter para minha vida, para nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é, o sonho, ele vai acontecer. Ele vai, mas tu precisa ser resiliente e fazer o que tem que ser feito. Na dor, na alegria. Eu estou trazendo o exemplo da infertilidade, mas joguem para a vida de vocês. O que acontecia? Era uma alegria quando a gente conseguia juntar dinheiro para fazer uma fertilização, porque a esperança voltava. Quando vinha um não, a tristeza imperava. E em um primeiro momento eu pensava, chega, não quero mais. Uma semana depois eu falava, não, Melina, vamos de novo. E isso é para tudo na vida. Tu tentou uma vez, tu tentou duas. Por isso que quando alguém me diz assim, Mel, eu tô chateada porque eu tentei de tudo e não consegui dar certo no meu negócio ainda. Tentou de tudo, tem certeza? Aí eu pergunto, tá, mas faz quanto tempo que tu tá tentando? 2 meses, 3 meses. Ah, não, foi só uma vez que eu tentei fazer uma imersão e não vendeu. Gente, uma vez. 5 vezes.
Eu demorei 13 anos para conseguir resolver o meu sonho do filho. Tem gente que demora 20 anos. Precisa demorar tudo isso? Não, não precisa. Mas o que eu quero trazer para vocês é, tudo precisa do tempo. Qualquer plantio, plantem qualquer coisa. É tempo de plantio, é tempo de colheita. Então, cuidem quando vocês fazem algo que não dá resultado no primeiro, no segundo, no terceiro mês e vocês desistem. Se tiver vontade de desistir, talvez não seja sonho, talvez seja desejo. Agora, se der vontade de desistir, tu te recolher e ali 2, 3 dias, um pouquinho mais, tu fala, não, vamos de novo. Isso é sonho. Porque o sonho não vai te largar. O sonho vai estar contigo o tempo inteiro. A Aninha botou, quando encaro minhas decisões como renúncia para me organizar, fica mais leve a minha vida. Olha só, né? Neuzinha botou que aprendeu que não é não, que o dela era só vontade e desejo. Ó, a Ana trouxe pra gente que a insistência vence a resistência. Essa frase me resume numa decisão importante pra mim dentro do meu padrão ativo de vida. Olha que lindo, né? Abel, valeu a pena cada minuto de espera pra ter esse lindão no colo. Valeu, porque ele é um doce. Então, gente, o que eu quero trazer pra vocês na live de hoje? Para que vocês olhem pros desejos de vocês, pros sonhos de vocês. Não julguem. Sonhos não são julgáveis. Saiam do padrão de julgamento. A Sil, demorei 55 para realizar o meu sonho. Olha ali! Parabéns, Sil. É sobre isso. E o que eu quero trazer para vocês é: cuidem todos esses processos de não é para mim, não sou suficiente, vou desistir, tô cansado, acho que tô no caminho errado. E isso são gatilhos de mentalidade de escassez. Não julguem isso. Isso é proteção, gente. Isso é proteção. Isso é uma proteção que o corpo de vocês está buscando para tirar vocês do processo evolutivo. Então, ao mesmo tempo que vocês não podem acolher isso e achar que é normal e desistir, não briguem com isso também. Foquem naquilo que vocês têm controle, que é o quê? Fazer o que tem que ser feito. Nem que seja por um período com só consumir, sem ação, só consumir conteúdo para trabalhar a mentalidade de vocês. Então, gente, o nosso acordo de todas as lives. Primeiro, me contem se fez sentido para vocês a nossa conversa de hoje. Qual é o nosso acordo das lives? Quem tá comigo desde a primeira live sabe. É a troca de energia, dar e receber. Eu sirvo vocês e vocês respondem me ajudando de 3 formas. Curtindo, comentando depois qual foi o maior insight de vocês e compartilhando com pessoas que vocês acham que estaria, né, conseguindo se construir escutando todo esse conteúdo. Então, gente, todas terças e quintas, 7 da manhã, a gente bate forte e a gente blinda a nossa mentalidade com o que a gente vem fazer aqui nessa live, tá? Curtam, encaminhem, compartilhem, né? Comentem o que foi legal para vocês, porque assim a gente faz com que mais pessoas recebam esse conteúdo, tá? Então esse é o primeiro recado de todo o meu coração, que é a nossa entrega, que é o nosso equilíbrio entre dar e receber das nossas lives de toda semana. O segundo recado é: quem tiver, gente, nós estamos com 111 pessoas, a gente conseguiu apertar e conseguir 120 vagas lá no evento, temos 9 vagas ainda, tá? O evento é fim de semana que vem. Eu sei que tem 3 vagas que estão em stand-by, porque o pessoal pagou um sinal para garantir e agora pegou o link do cartão. Então, faltam ali entre 6 e 9 vagas. Se alguém quiser estar conosco, dia 29 e 30 de março, num evento presencial, evento Prosperar, onde a gente vai trabalhar dinâmicas sistêmicas de alto impacto, onde a gente vai ter palestras sobre posicionamento, sobre oratória. Vai ser um evento completo para destravar a vida mesmo. Me escreve, que a gente ainda tem de 6 a 9 vagas para estar lá com a gente.
Depois desse de Caxias do Sul, gente, ou é Portugal ou é Floripa. Então, assim, não reclamem depois. Ah, mas eu era da região, não fui. Eu tenho gente indo. A Ruby, que tá aqui na live, ela tá indo do Ceará para Caxias do Sul. A gente tem gente de São Paulo, de Recife, de Fortaleza, de Minas Gerais, de Brasília. Então, faça teu movimento, que vai ser um evento incrível. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, porque não é sobre a gente ser luz, né? É sobre a gente iluminar a vida dos outros. Então, o meu objetivo de vida é que quanto mais pessoas com mentalidade próspera existirem, mais pessoas conquistando seus sonhos, mais energia de prosperidade, mais energia de conquista, porque quanto mais a gente quer que o outro conquiste também, mais a energia da prosperidade vibra e fica melhor e mais lindo para todo mundo. Nunca é algo meu, é algo nosso. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui comigo. Vai ser lindo, sim, ó. Olha, a Dai tá indo de Minas Gerais, gente. Minas Gerais. E tem gente lá pertinho que não tá indo, tá vendo? Cris, só sonhando com semana que vem. E eu, então, já tô ansiosa. Começou a chegar o material aqui, a gente começou a alimentar as dinâmicas, separar os conteúdos. Que alegria, vai ser coisa mais linda. Gente, fiquem bem. Terça-feira que vem a gente tá aqui juntos para fazer essa live juntos, pra gente continuar fortalecendo o nosso mental para ir pra luta e realizar os nossos sonhos. Combinado? Até terça.